Graça e paz, meu amado, que Deus abençoe muito a sua vida no dia de hoje. Nós estamos retomando as nossas aulas da Escola Dominical e nós continuamos no capítulo 3 do livro de 1 João. Espero que você seja muito abençoado e que a sua família também seja abençoada pela sua vida através desses estudos. Eu gostaria de falar para você que nós fizemos uma pequena mudança na maneira como nós vamos conduzir as nossas aulas. Anteriormente, nós estávamos usando a plataforma Zoom para todos nós conversarmos juntos no mesmo lugar. Mas nós percebemos que existe uma grande preferência das pessoas pelo YouTube, que os vídeos fiquem gravados e elas possam assistir no momento em que elas puderem ou no momento em que elas quiserem. Então, a partir de hoje, nós utilizaremos essa plataforma do YouTube para as nossas aulas da Escola Dominical. Espero que você goste. Gostaria também de incentivar você à leitura. O material que nós estamos usando para fazer as aulas aqui é o material do pastor Hernandes Dias Lopes, publicado pela editora Agnus, e você vai encontrar um livro de 1ª, 2ª e 3ª João. Se você gosta de leitura, faça a leitura, vai ser muito mais interessante você acompanhar as nossas aulas. Nós não estamos tentando aqui fazer um material novo, nós estamos tentando pegar um material muito bom e trazer para você de uma maneira simplificada, pegando aquele conteúdo que a gente acha mais significativo para a sua vida. Então, vamos lá, vamos para a nossa aula do dia de hoje. O título geral, o tema principal da nossa aula de hoje é Razões para viver uma vida em santidade. Nós vamos abordar 1 João, capítulo 3, de 1 a 10. E para nós começarmos, eu gostaria de fazer a leitura do texto que nós vamos usar como base para o nosso estudo. Ali diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Nós vamos falar um pouco sobre o grande amor de Deus, dar um início com esse tema, o grande amor de Deus. A motivação para uma vida de pureza, ela começa com Deus. Algumas pessoas pensam que fazendo algumas coisas, elas vão alcançar a santidade, elas vão conseguir alcançar pureza espiritual. Mas a verdade é que a motivação real, a que realmente dá certo, começa em Deus. É pela compreensão do amor de Deus que nós somos desafiados a viver em santidade. Essa é uma verdade que muitas pessoas não conseguem compreender. Mas quando você entender as dimensões do amor de Deus, isso vai gerar gratidão dentro do seu coração. E a gratidão te põe em xeque e te pergunta: vale a pena
entristecer aquele que amou você dessa maneira? Vale a pena quebrar o relacionamento com um Deus que te ama tanto? E essa atitude diária vai gerando santidade. Veja 3 aspectos dessa compreensão que são dados por João nesse texto. O primeiro aspecto é: o grande amor de Deus precisa ser percebido. Olha o que o versículo diz na parte 1a. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. O texto, ele começa chamando os leitores a perceber, a ver, a notar o grande amor que Deus nos tem concedido. O amor de Deus, ele é difícil de ser compreendido, porque ele é eterno. Ele não tem um começo e ele também não tem um fim. Deus te ama desde antes da criação do mundo, e ele vai te amar depois da volta de Cristo também. O amor de Deus é imenso, não dá para você calcular esse amor. E ele é um amor sacrificial, é um amor que se doa por você, é um amor que deu Jesus na cruz por você. O amor do Pai, ele também é gracioso. Ele não foi estritamente por uma lei, por regras, precisou de graça, precisou de misericórdia, precisou abrir mão para amar. E Deus nos amou assim. E o amor dele é altruísta. Altruísmo é o contrário de egoísmo. É você pensar no outro, ao invés de pensar em você mesmo. É interessante também que o amor de Deus ele é explícito. Não é um amor escondido, não é um amor que fica atrás de alguma parede, não é um amor que não tenta aparecer. Deus gritou o amor dele para o mundo inteiro quando ele colocou o Filho dele na cruz por amor à sua vida e por amor à minha vida. É um amor ativo que se move em prol de você, que faz as coisas por você. E é um amor íntimo, não é um amor imparcial que se mantém distante do alvo desse amor que é você. Nós somos os recipientes do amor divino. Ou seja, Deus derrama sobre nós o seu amor. Nós somos o alvo do cuidado, do amor de Deus. Ele mira em nós para que nós nos sintamos realmente cuidados e amados. O amor de Deus ele é tão grande que ele nos chamou quando nós éramos inimigos para sermos seus filhos. Você percebe a grandeza desse amor? O amor de Deus precisa ser percebido. Esse é o primeiro aspecto desse grande amor. O segundo aspecto desse grande amor de Deus é que ele foi demonstrado. Isso está no versículo 3.1 e 3.1b e no versículo 2. Vamos fazer a leitura. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos a bênção da filiação. Sendo pecadores, inimigos de Deus, veja que inimigo não quer dizer que nós não tínhamos um relacionamento, não quer dizer que nós éramos simplesmente desconfortáveis, quer dizer que nós estávamos do outro lado do campo de batalha, nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Agora nós somos chamados filhos de Deus. Deus nos fez filhos dele. Nós somos filhos por adoção. E filhos por adoção, não no modelo brasileiro, mas no modelo romano. Isso significa que quando uma pessoa era adotada, ela passava a ter direito aos bens daquele que o adotou. Ela era incluída na família daquela pessoa. Todos os vínculos com a família passada eram rompidas. A pessoa, ela tinha as suas dívidas completamente canceladas e ela passava a ser considerada uma nova pessoa pela sociedade e pela justiça. Então Deus nos adotou dessa maneira. Deus nos amou dessa maneira. O apóstolo Paulo, ele emprega um termo grego para filhos que é uioi. O sentido é o sentido legal da palavra, o sentido de uma adoção perante a lei. Mas João, ele está usando o termo tekna, que é filhinhos, que é uma forma mais íntima do amor de Deus. O que eu quero dizer com isso? Por que isso é importante? Porque
tanto legalmente, diante de todas as autoridades espirituais, diante de todos os poderes de qualquer lugar desse mundo, você foi adotado legalmente por Deus, como filho dele. E você foi adotado de uma maneira íntima por Deus. Muito bonito isso, né? Agora, avançando um pouco, o amor de Deus ele foi demonstrado olhando para o presente também. Porque olhando para o presente, nós vemos a bênção da apropriação da filiação. É meio complicado essas palavras, mas veja bem o versículo. Amados, agora somos filhos de Deus. Não é daqui 10 dias, não é quando Jesus voltar, não é quando eu conseguir viver uma vida de perfeição. Agora nós somos filhos de Deus. Nós temos que nos apropriar disso. Nós temos que aceitar isso na nossa vida. Nós temos que entender que isso faz parte da nossa vida. Filhos de Deus não é um título, é um fato. Não é uma ideia, é algo que nós somos. Nós fomos transformados em filhos de Deus. Nós temos que tomar posse. Nós temos que nos apropriar dessa filiação. O amor de Deus também foi demonstrado olhando para o futuro. No futuro nós vemos a bênção da glorificação. Olha o que o versículo 2b diz. E ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Querido, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Um dia nós seremos glorificados com Jesus. O dia que Jesus voltar, nós o veremos como Ele é. E a Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Na verdade, eu não consigo explicar para você a profundidade, a grandeza, a maravilha que será esse momento. Mas no futuro, o amor de Deus ainda estará lá. Porque no passado, Deus nos amou. No presente, Deus nos ama. E no futuro, Ele vai continuar amando. E o amor dele vai incidir sobre a nossa vida constantemente. O amor dele vai tocar as nossas vidas constantemente. Uma terceira coisa aqui sobre o amor de Deus, uma terceira percepção de João sobre o amor de Deus, é que o amor de Deus ele deve ser correspondido. Diz assim, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Esse é o verso de número 3. Quem aguarda a volta de Cristo necessariamente se purifica. É muito legal a ilustração de que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Porque a noiva, ela se prepara toda. Ela coloca colares bonitos. Ela põe uma roupa completamente sem mancha, sem nenhum tipo de defeito. Ela prepara os seus cabelos. Ela coloca o perfume mais agradável. O sapato que vai deixá-la mais bonita, mais atraente para o seu noivo. E aquele que espera a volta de Cristo também trabalha a sua vida espiritual dessa maneira. A espera pelo noivo, a espera por Cristo, não é uma espera passiva, onde nós sentamos em uma cadeira e esperamos acontecer para ver no que vai dar. A espera que a Bíblia fala é uma espera ansiosa, uma espera ardente pela vinda do noivo. Então, aquele que espera Cristo, ele vive uma vida de pureza. E a purificação, ela é moral. Ela não é uma purificação cerimonial. Não é aquela coisa de simplesmente ir a um culto. É você encontrar com Deus no culto. Não é aquela coisa de ouvir uma mensagem. É aquela coisa de você ser transformado pela mensagem. Não é aquela coisa de você ter uma experiência visual, auditiva, emocional. É aquela coisa de você ter uma experiência profunda com o seu Criador. Então, para nós trazermos clareza aqui na nossa mente do que a gente está vendo, a gente pegou aqui o tema, o grande amor de Deus, e falamos 3 coisas sobre ele. Que ele precisa ser percebido, que ele foi demonstrado, que ele deve ser correspondido. Ele foi demonstrado no passado, no presente e no futuro.
Espero que você tenha entendido essa estrutura e que ela tenha ficado simples na sua cabeça. Agora nós vamos falar sobre a grande obra de Deus, do versículo 5 ao versículo 8. Sobre a grande obra de Deus, nós podemos dizer como um primeiro tópico que Jesus se manifestou para tirar os pecados. O versículo 5 diz assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. É muito importante você ter dentro do seu coração uma certeza. Jesus não veio para ignorar o seu pecado, para fazer de conta que não aconteceu, para passar um pano, para fazer vista grossa para o seu pecado. Ele não veio arrumar uma desculpa para o seu pecado. Jesus veio para tirar o pecado da sua vida. Ele veio para te libertar. Isso é extremamente importante. Jesus, ele veio como o nosso Salvador. Ele não veio como alguém que veio ser um diplomata, mas ele veio para resolver o nosso problema. Ele tomou sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus se tornou maldição na cruz do Calvário por nós. Quando os nossos pecados caíram sobre Jesus, ele se tornou insuportável para Deus. Deus vira o rosto para Jesus, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Toda aquela sujeira que havia sobre a humanidade foi sobre Jesus. Jesus foi moído pelos nossos pecados. Ele não foi moído simplesmente pelas mãos dos soldados romanos. Ele não foi simplesmente moído no madeiro. Jesus foi moído pelo peso do pecado sobre a vida dele. Jesus foi castigado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha que coisa maravilhosa e terrível ao mesmo tempo. Mas a grande obra de Deus passa por essa experiência. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele quebrou o poder de Deus, o poder do pecado sobre as nossas vidas. Olha só que coisa interessante. Ele não apenas nos tirou do lamaçal do pecado, mas ele nos deu condição de não retornarmos ao lamaçal do pecado. Ele não apenas nos libertou do nosso antigo algoz, mas ele impediu que esse algoz pudesse nos aprisionar novamente. Nós temos liberdade para caminhar como homens livres do pecado. Um segundo ponto interessante sobre a grande obra de Deus é que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Isso está no versículo 8, parte B. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo, segundo a Bíblia, veio para roubar, matar e destruir. Ele é um mentiroso, ele é um tentador e ele é um destruidor. Agora, querido, ele não é um mentiroso desse tipo que nós conhecemos. Ele não é um mentiroso que você escracha e que você fala mal e que você tira sarro, que ele é um mentiroso. Ele é o maior estelionatário de todos os tempos. Ele é um mentiroso profissional. Ele é um enganador de primeira categoria. Ele é um tentador, mas ele é um tentador que tenta as maiores autoridades do mundo. Ele é um tentador que tem o controle do sentimento dos seres humanos. Ele sabe onde pegar. E ele é destruidor, porque ele não destrói apenas através das guerras. Ele destrói a alma humana. E Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para tirar os pecados de sobre nós e para destruir o que o diabo pode fazer na nossa vida. Jesus triunfou sobre o diabo e sobre as suas hostes. É interessante que quando nós pensamos que Jesus destruiu, existe um conflito. O pensamento é, se Jesus destruiu as obras do diabo, como que o diabo continua atuando nas nossas vidas? Como que ele continua agindo sobre a humanidade? Destruir aqui, essa palavra cartágeo, significa tornar inoperante.
É igual se você tirar o veneno da cobra. É igual você tirar o aguilhão do escorpião. Jesus tornou o diabo inoperante sobre os filhos de Deus. Então ele não tem mais poder sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós vamos falar também sobre a malignidade do pecado. Versículos 3, 4, 5, 6 e 8. E eu vou destacar aqui 5 fatos sobre a malignidade do pecado. O primeiro fato que mostra que o pecado ele é maligno está na sua essência. Olha só o que o versículo 4 diz. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Geralmente nós não vemos o pecado como algo muito grave, porque ele é uma coisa diária. Pequenas mentiras, pequenas cobiças, alguns desrespeitos a pai e mãe, se fala o nome de Deus em vão eventualmente, mas o pecado, ele não é uma falha, ele não é um erro no trajeto, ele não é uma dificuldade de conclusão de projeto, ele é um tipo de rebelião contra a vontade de Deus. Pecar é você se posicionar contra o próprio Deus. Pecado é você colocar a sua sabedoria acima da lei de Deus. É você dizer no seu coração que você é mais capaz, que o seu caminho é melhor, que você tem mais condições de avaliar uma situação do que o próprio Deus. Então você vai lá e peca, faz a sua vontade. É você agir pela desobediência, com descaso, desprezo ou indiferença para com as obras de Deus. Então, olha que interessante, uma mentira olhada por esse ângulo, por esse prisma, faz com que a gente perceba que ela é uma rebelião contra o nosso Deus, que ela não é uma falhazinha, mas que ela é um desprezo por aquilo que Deus disse para nós fazermos. Então, por isso que o pecado é tão maligno, porque nós temos a impressão que ele não é algo tão importante, mas ele fere o relacionamento com Deus e ele transgride a lei de Deus. A malignidade do pecado também se percebe pela ação do pecado. Olha só, sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado. Está falando de Jesus. Quando um cristão peca, ele se levanta contra Cristo. Ele se levanta contra a obra que Jesus fez. Ele se posiciona contrariamente à salvação que Cristo providenciou para ele. Nós podemos perceber que ou a pessoa não entende, ou ela não dá o devido valor ao que Jesus fez por ela na cruz. E isso é muito relevante, né? Se nós entendermos que o custo que Deus assumiu na cruz foi entregar o seu Filho por amor a nós, nós não vamos ficar indiferentes. Então, quando nós pecamos, nós estamos indo contra Cristo, estamos desprezando o que Deus fez por nós, não estamos dando o devido valor pela obra feita na cruz. E por isso o pecado é tão maligno. O pecado também é maligno pela razão. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Vamos avaliar esse texto. O pecado, ele surge porque o ser humano, ele não permanece em Cristo. Ele não mantém o seu relacionamento com Cristo. Ele não tem uma vida onde a palavra de Deus vai purificando o seu coração. Ele não tem uma vida onde a oração e o tempo na presença de Deus faz diferença na vida dele. Porque quando essa pessoa permanece em Cristo, quando ela descansa em Jesus, ela não vive pecando. Ela não vive uma vida de pecado. Quem permanece na luz não vive nas trevas, porque onde há luz não tem como haver trevas. A razão do pecado é a distância que o homem tem do seu Deus. Por isso, o pecado é tão maligno, porque a razão dele existir é que você está longe de Deus, é que eu posso estar longe de Deus. Nós precisamos estar perto
para não viver pecando. A malignidade do pecado também, ela vem da origem, do motivo do pecado existir. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Nós sabemos que o diabo é o pai do pecado. E pecar é nós cedermos aos encantos do diabo. É nós permitirmos que o diabo controle os nossos desejos. É nós permitirmos que ele vá enredando a nossa vida e levando a gente para onde ele quer. É nós permitirmos cair nas artimanhas que ele tem para nós. Aquele que vive pecando, aos poucos, vira um aliado de Satanás. Olha que coisa terrível, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. A Bíblia é muito dura nessas palavras, mas também temos que saber que ela é verdade. Então é importante guardar isso no nosso coração. E a malignidade do pecado, ela também se expressa pelo que teve que ser feito para ter vitória sobre o pecado. Leia comigo o versículo 5. Sabeis também que aquele que se manifestou que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Querido, o pecado, ele é maligno, é terrível, porque a vitória sobre o pecado custou a morte de um inocente. Custou a vida de uma pessoa que não tinha feito nada para merecer o que ela passou. Custou o sangue de uma pessoa que viveu de uma forma correta. Por isso também o pecado é tão maligno. O pecado ele é maligno porque ele não pode ser tirado pelo esforço humano. A gente pode entrar por vontade própria no pecado, mas depois a gente não consegue se limpar. O ser humano injusto, pecador, ele não consegue justificar-se a si mesmo, por mais que ele se desespere e queira que isso aconteça. Então nós precisamos de um Salvador. O pecado obrigou um Pai Santo a sacrificar o seu Filho inocente por nós. Por isso ele é tão maligno. É muito lindo o amor de Deus, é muito lindo a obra redentora, mas o pecado, ele tem um custo extremamente alto e ele nos engana a ponto da gente achar que ele não custou tão caro. Eu gostaria de repassar com você então esses tópicos, para ficar gravado aí na sua mente, para que você organize os pensamentos. Nós vimos a grande obra de Deus, que Jesus se manifestou para tirar os pecados. Também vimos que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando falamos sobre malignidade do pecado, nós vimos a essência do pecado, a ação do pecado, a razão do pecado, a origem do pecado e a vitória sobre o pecado. Tudo isso mostra por que ele é tão maligno e tão indesejável na vida cristã. Agora, finalizando o nosso estudo, tem uma afirmação que eu gostaria que você guardasse na sua mente. É impossível viver pecando. Veja quatro motivos pelos quais é impossível viver pecando. Porque nós imitamos a Deus praticando a justiça. O texto no versículo 7 diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Nós não imitamos a Deus nos nossos cultos. Nós imitamos a Deus vivendo justamente as nossas vidas. Nós somos justificados por Jesus na cruz. Eu não sei se você entende esse conceito de justificação, mas o que acontece é o seguinte: nós éramos injustos, vivíamos vidas injustas, andávamos por caminhos injustos e não conseguíamos nos livrar dessas injustiças. Então Jesus veio e pagou no nosso lugar. Ele sofreu tudo que nós merecíamos sofrer e ele nos justificou, ele nos limpou. Nesse momento, nós nos tornamos pessoas justas, pessoas íntegras, porque as nossas vidas foram restauradas por Jesus. E agora, nós podemos viver uma vida de justiça. Essa justificação,
ela é visível no novo nascimento da pessoa. Quando a pessoa se batiza, quando ela se entrega a Jesus. Jesus, ele mudou a nossa essência. Então, isso é uma coisa muito importante guardar no nosso coração. É impossível que aquele que foi justificado por Jesus viva pecando. É impossível nós vivermos pecando também, porque a prática do pecado nos identifica com o diabo, e nós somos filhos de Deus. O texto do versículo 8, na parte A, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A prática do pecado, ela é a imitação do diabo. Deixa eu explicar mais uma vez uma ideia, nós temos reforçado isso durante todo o livro de João, que é a seguinte: nós não estamos dizendo aqui que o cristão, ele não vai pecar nunca mais na sua vida. Nós estamos falando sobre viver praticando o pecado. Uma falha eventual, onde existe arrependimento, restauração, com pedido de perdão a Deus e a pessoa ofendida, isso pode acontecer na vida cristã. São acidentes terríveis de percurso, mas que existem. Agora, quando se vive na prática do pecado, nós imitamos o diabo. Aqueles que são filhos de Deus praticam a justiça, e aqueles que são filhos do diabo praticam o pecado. Então, nós não podemos viver como filhos do diabo, né? O terceiro motivo que é impossível viver pecando é uma redundância, na verdade. É porque é impossível para os filhos de Deus viverem no pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois permanece nele a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então é impossível viver pecando porque nós somos nascidos de Deus. Não dá para viver no hábito do pecado. Não dá para viver fazendo o que nós fazíamos antes. Alguns irmãos na sua vida pregressa viviam nos bares, viviam no uso de substâncias, viviam em meio a muitas mulheres, viviam em meio a roubos e golpes e corrupção. Mas agora, esses hábitos ficaram para trás. E aqueles que são filhos de Deus não conseguem mais viver nessas experiências. O pecado não é mais a atmosfera da sua vida. Eu gosto muito da história da lagarta, que quando passa por uma metamorfose, ela é transformada e muda o ambiente da sua vida, muda os seus amigos e tudo mais. A lagarta, por exemplo, quando é lagarta, ela vive se arrastando no chão. O ambiente dela é o pó. São os outros insetos que estão ali com ela. Mas quando ela passa pela transformação, a vida dela passa a ser no céu, passa a ser no pólen das flores. A vida dela passa a ser em um ambiente completamente diferente. Ela não consegue mais voltar para onde ela vivia anteriormente. Assim é aquele que encontra com Jesus. Quem vive pecando deliberadamente, tendo sido uma vez cristão, está vivendo um momento de apostasia, esfriamento da fé, afastamento de Deus. É impossível viver pecando também, porque as nossas obras revelam quem nós somos. Versículo 10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Perceba aqui que João ele é direto e reto, né? Ele não usa meio termo, ele não fica alisando. Ele fala que o homem ele pode ser duas coisas. Ou ele é filho de Deus, ou ele é filho do diabo. Então, onde estão os filhos de Deus e onde estão os filhos do diabo? Será que os filhos de Deus estão dentro da igreja e os filhos de Deus e os filhos do diabo estão fora da igreja? Será que dá para fazer essa separação? Querido, por esse texto nós podemos entender o seguinte, que é depois do culto, que é no dia a dia, que é na prática, que nós descobrimos onde estão os filhos de Deus. Se a pessoa vai até a igreja e não pratica a justiça, não vive segundo a lei de Deus,
não vive segundo os preceitos do Senhor, né? Não vive amando o seu irmão, essa pessoa, ela não é filho de Deus. Então é muito importante nós termos essa convicção. Jesus mesmo disse, pelos frutos é que se conhece a árvore. Mateus capítulo 7, versículo 20. Esse foi o nosso estudo dessa semana. Eu espero que você tenha aproveitado. Leia de novo 1 João 3, de 7 a 10. Se você tiver a oportunidade, vá atrás do material do pastor Hernandes Dias Lopes, que é onde nós estamos nos baseando para os nossos estudos, e aproveite para ter um crescimento espiritual. Nesses dias de pandemia, nós temos experimentado numa parte dos grupos cristãos um esfriamento espiritual muito grande. Não se permita passar por isso. Seja aquele grupo de cristãos que está queimando o coração por Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Uma ótima semana. Tchau, tchau.